Isaías 65, verso 8. Livro do profeta Isaías, capítulo 65, versículo 8. Hoje é a ceia do Senhor. Daqui a pouco nós vamos cear juntos. E vai ser uma bênção. E Deus quer falar ao nosso coração. Eu me inspirei na ceia, quando eu olhei para esse cacho de uva aí, e a gente preparou essa mensagem, Deus colocou em nosso coração para compartilhá-la com todos vocês. Amém, gente querida? Assim diz o Senhor: como quando se acha vinho num cacho de uvas, dizem, não o desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos, e não os destruirei a todos. Pai, oramos no precioso nome de Jesus e agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder estar aqui, na Tua presença, recheio da Sua graça, do Seu amor, da Sua bondade. Pedimos que a revelação da Sua palavra possa fluir em nossos corações e que o Senhor venha estender essa bênção sobre todo esse povo que está aqui, aqueles que nos assistem em suas casas, onde eles estejam, que o Senhor os alcance e os abençoe. Oramos, ó Deus, agradecidos por tudo, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém, gente? Há um provérbio africano que diz assim: se você quiser ir rápido, vai sozinho. Mas se você quiser ir mais longe, vá acompanhado. A gente precisa muito entender a importância que a gente tem de olharmos para essa horizontal da vida e olharmos dos nossos lados e encontrarmos pessoas, gente. A graça de viver em família, de viver em comunidade, de viver em grupos, de ter pessoas próximas, isso é um princípio que Deus traz, que é algo extraordinário. Talvez a gente não tenha noção da grandeza e da importância disso, dessa riqueza de a gente entender que nós não somos um ser que nós nos resumimos em nós mesmos. Você precisa de alguém, você não consegue viver sozinho. Você precisa de alguém. Deus quer que você chegue longe, mas muito longe. E acredite, Ele vai colocar gente no seu caminho para que você chegue muito longe. Alguém vai ser instrumento de Deus e vaso de Deus para abençoar muito a sua vida. Eu falo que existem pessoas que são chaves na vida da gente, para que a gente possa crescer. Sabe, esse é um princípio que a gente como igreja precisamos aprender. A importância de vivermos em comunidade, estarmos em comunhão, em união. Prova disso, o Salmo 133 é um salmo que a gente deveria decorar e lê-lo constantemente. Como é bom e agradável viver unidos, irmãos. É como o óleo precioso que passa, desce sobre a cabeça de Arão, depois desce na barba, depois vai para a orla das suas vestes, ela vai descer para esse corpo. E ele termina dizendo assim: ali ordena o Senhor a sua bênção. Você já parou para pensar o que é Deus ordenar uma bênção? Quando Deus falou para a viúva de Sarepta: eu ordenei a esta mulher que te sustente. Ela não sabia, mas havia uma ordenança sobre ela. Ouça-me, existe uma ordenança de Deus sobre a tua vida. Talvez você enfrenta algumas batalhas da vida e não sabe por quê. Mas tudo quanto Deus determinou e planejou, e Ele vai se cumprir. Porque nenhum dos planos de Deus serão frustrados. E o nome do Senhor sempre será exaltado e glorificado na sua vida e através da sua vida. Você é uma bênção de Deus. Você é uma preciosidade do Pai.
O Senhor tem planos com a sua vida. O Senhor tem uma unção específica para a sua vida. Existe gente que vai ser tocada, que vai ser curada, que vai ser liberta, que vai ser salva por conta da sua vida, do seu ministério, da unção que Deus põe sobre a tua vida. Tem jovens, adolescentes que Deus está levantando nesses tempos para fazer diferença na face da terra. É importante que você compreenda a necessidade de você nunca andar sozinho, mas entender a importância de ter alguém junto com você. Por isso que eu trago como tema da mensagem dessa noite: vinho num cacho de uvas. Parece meio que desencontrado, mas a palavra de Deus é para a gente discernir ela, prestar atenção naquilo que o Senhor está olhando. Talvez a nossa ótica precisaria se render mais àquilo que Deus fala, ou como Deus vê, para percebermos coisas que às vezes a nossa mente natural não consegue entendê-las. Por isso que o grande milagre que acontece na vida de um ser humano, quando ele entrega a vida para Jesus, o seu espírito é recriado, e ali Deus começa a ministrar ao seu espírito, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Não é pela lógica, não é simplesmente pela capacidade humana, existe uma revelação de Deus aí. É como você olha para o livro de Mateus capítulo 18, e a gente vai encontrar Jesus dizendo assim: onde tiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou. Quando a gente olha para esse versículo, a gente fica pensando assim: olha, se houver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali eu estou. Mas eu aprendi que Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas, não existe impossível para Ele. E Ele é onipresente. Mas se Ele está em todos os lugares, Ele é onipresente, como que 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele se faz presente? É porque se você olhar para o original grego dessa palavra, você vai descobrir uma coisa: ali haverá uma manifestação do céu. Posso dizer uma coisa para você? Sabe por que o inimigo quer colocar tanta confusão no meio da sua vida, da sua família, da sua casa, do seu trabalho? É porque ele entende que se houver uma unidade ali, uma sincronia ali, haverá uma manifestação de um Deus todo-poderoso ali também. Sabe, às vezes você entra em confusão com algumas pessoas, e esta pessoa pode ser a chave para a libertação e para a cura e para alguma coisa que Deus quer trazer para a sua vida. E por isso que o inimigo luta tanto para destruir famílias. Você pega o Evangelho de Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 17, é um pouco antes, mas eu estou entrando já dentro do texto. Você vai encontrar Jesus libertando um rapaz, e alguém começa a acusá-lo, dizendo: olha, ele faz isso pelo poder do Satanás. E Jesus fala assim: olha, o reino das trevas, Satanás não está dividido contra si. Todo reino dividido, Jesus traz um princípio ali: todo reino dividido não subsistirá, e casa sobre casa cairá. O que Jesus quis dizer? Satanás sabe que se ele consegue dividir, se ele consegue fazer com que você tenha dificuldade de relacionar-se com alguém, ou que tenha comunhão, unidade, e Jesus orou. A oração mais longa que você encontra de Jesus na Bíblia é João capítulo 17. E a oração mais longa de Jesus, você lê toda aquela oração, você vai perceber que Jesus termina a oração falando sobre a unidade, para que o mundo creia que tu me enviaste, que eles sejam um, assim como eu e tu, ó Pai, somos um, e eu neles. Pastor, por que você está pregando isso? Eu estou pregando isso porque eu falo que nós estamos vivendo um tempo onde Deus está olhando para a igreja do Senhor, para a sua família, para a sua casa, e Deus tem um projeto muito maravilhoso, e o inimigo quer atrapalhar isso. O inimigo sabe disso, e você precisa de uma coisa: se render à palavra de Deus, e entender que Deus está olhando além de um cacho de uvas. Deus está olhando vinho
Por que Deus viria vinho num cacho de uvas? Você sabe que o vinho, ele é um símbolo da manifestação do Espírito. Vinho, alegria. Vinho, suco da uva, fala do mover do Espírito, do derramar do Espírito, do enchimento do Espírito Santo. São símbolos que a Bíblia traz. Agora, por que ele vê vinho num cacho de uvas? Porque existe uma frase que eu busquei, ela diz assim: a união, ela traz testemunho ao mundo e ela promove uma atmosfera onde a fé floresce. Quando você olha para o vinho, as uvas, e é interessante que ele fala, não é uma uva separada, mas é o conjunto, esta unidade que promove. Deus está falando, eu preciso que o meu povo seja unido, assim como você olha para esse cacho de uvas. Esta unidade, Deus olha o mover dele. A unidade traz o mover do Espírito Santo. A unidade faz o mover de Deus entrar. Quando você pega Atos capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar e perseveraram em oração unânimes. E por causa daquela unidade, por causa daquela entrega, por causa daquela comunhão, estarem juntos com um propósito, a Bíblia diz que veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu a casa onde estavam reunidos, e o Espírito Santo desceu sobre eles. Eu não sei o que está acontecendo com a sua vida. Você começou um ano e é um ano de realizações, e nós temos profetizado e declarado. Mas eu falo que às vezes certas realizações, elas se dão pelo ajuntamento e pela comunhão. E uma das coisas que faz com que as pessoas percam a bênção é quando esta desunião ela acontece. Ah, mas eu vou mais rápido, eu resolvo, eu consigo. Sim, mas você pode ir muito mais longe se você estiver unido. E você vai produzir algo que vai saciar a vida de muita gente. Amém. Quando você estiver unido. Glória a Deus. A gente vai participar da ceia do Senhor agora. E é um momento onde a gente faz uma reflexão da nossa própria vida. E a gente fica pensando assim: eu não vou participar da ceia porque eu estou em pecado, ou fiz isso, aquilo outro. Queridos, as ceias são elementos de uma simbologia. Nós não cremos na transubstanciação. O pão continuará sendo pão e o vinho continuará sendo vinho. Mas ele tem uma simbologia do corpo e do sangue do Senhor. E quando Paulo fala a respeito da ceia, ele fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. A ceia, ela tem... A ceia, você precisa olhar para trás, para o retrovisor, e olhar para frente, até que ele venha. E o que ele fez? A sua morte. Nós anunciamos a morte do Senhor. A ceia é para a igreja do Senhor. Pastor, mas aconteceu isso, aquilo outro, eu não participo da ceia. Você deve participar da ceia, porque a ceia é um renovo para a sua vida. Eu não vou participar da ceia porque eu errei, eu pequei. Quer dizer que a ceia é mais importante, mais poderosa do que aquilo que Jesus fez na cruz, para limpar a sua vida do seu pecado, e purificar a sua vida, e restituir você a uma comunhão com Ele. A ceia, ela traz 3 coisas que eu falo que ela vai produzir na sua vida. Ela vai produzir força espiritual, força, isso é bíblico. Ela vai produzir longevidade, e ela vai trazer saúde. Mas ao participar da ceia do Senhor, nós não devemos participá-la simplesmente, pegou o pão e o cálice, mas sem uma entrega, sem uma consciência daquilo que Jesus fez por você naquela cruz. Ele resgatou a sua vida,
Ele morreu por você. Se Jesus não tivesse feito isso, nós não teríamos esperança, nós não teríamos como olhar para frente e termos esperança da vida eterna. Quando eu participo da ceia, eu estou em comunhão com a igreja, eu estou em comunhão com os meus irmãos. Pastor, mas eu estou com um problema. Procura essa pessoa, peça perdão, mas tome a ceia, renove a sua vida diante de Deus. Deus tem algo para derramar sobre a tua vida, Deus tem algo para manifestar sobre a sua vida, mas é importante que você compreenda uma coisa: unidade. Deus está vendo um derramar aí, Deus está vendo um derramar sobre a tua família, Deus está vendo um derramar sobre os teus negócios, e a gente precisa estar nessa unidade para compreender as coisas. Tem um texto na Bíblia que me chama a atenção, em João capítulo de número 12, versículo 27, a Bíblia diz que Jesus, ele diz assim, tem como colocar para mim? João 12, 27. Nesse ponto chegaram os seus discípulos, não, João 12. Hello? Quem está aí hoje? 12, 27. Isso, agora está angustiada a minha alma. Observem, gente. Jesus era Deus, mas ele era humano. Ele não era um angustiado, ele estava angustiado. Isso é uma coisa que pode acontecer com todo mundo. Estou angustiado, estou triste. Mas eu não vou me deixar levar para aquilo, para não me levar a um estado de... Não, eu não vou deixar isso me deixar um estado de... Eu posso estar hoje. Não, mas eu não vou deixar isso dominar a minha vida. Então ele fala assim, olha, está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Porque existem momentos na vida da gente que a gente precisa entender que você tem que encará-los. E eu gosto desse texto porque Jesus traz a consciência de que, olha, mas eu vim para esse propósito. Então você precisa entender que você é chamado, você tem um propósito. E acima de dor, dificuldade, problema, crise, seja lá o que for, existe um propósito, ele é maior. Estou me fazendo entender? Ele é maior. E aí ele continua dizendo assim, foi exatamente para esse propósito que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Aí então veio uma voz do céu. Eu fiquei me colocando nesse texto, porque quando eu leio a Bíblia eu me jogo no texto. Eu fiquei me colocando nesse texto porque pensando, meu Deus, se eu estivesse nesse lugar. Veio uma voz do céu e a voz dizia assim, olha, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Eu acho que eu vou pegar isso como uma palavra profética para nós hoje, como pastor e ungido de Deus nesse lugar. Deus já glorificou sua vida e Ele vai continuar glorificando. Existem coisas que Deus já fez, mas Ele vai fazer ainda mais. Existe algo que esta semana, eu disse para minha esposa, nós vamos entrar em propósito dessa semana. Eu falei, essa semana vai ser uma semana de muitas novidades e coisas que vão ser bênção, vai alegrar o nosso coração. Amém? Então eu vou liberar essa palavra. Deus já te glorificou, te honrou, mas Ele vai continuar fazendo, porque tem coisas novas chegando. Amém? Quem crê nisso, dá um glória a Deus. Uou, uou, uou. Só que aí Jesus pega e fala assim, olha, aquilo era, pensa bem, olha gente, eu tenho uma voz do céu, que é a voz de Deus, e eu tenho a personificação de Deus ali, Jesus, a materialização da palavra. E esse povo que está ali, tendo o privilégio de ter Jesus diante deles, e ouvir uma voz, não entenderam. Uns disseram assim, foi um anjo. O outro falou assim, acho que isso é a voz de um trovão. Imagina como deve ter sido. Mas nenhum deles entendeu que aquela palavra que fora dada era para eles. Você sabe que às vezes Deus dá uma palavra para você e você não entende? Porque às vezes o coração da gente está duro, não consegue compreender o que Deus fala.
Sabe o que eu aprendi esses dias? Que a fé não vem pelo esforço, fé vem por rendição. Sabe, uma das coisas difíceis de acontecer na vida das pessoas é se render de fato, se jogar nos braços de Deus e dizer: Deus, eu estou aqui. Sabe o que acontece com muita gente hoje? Isaías 29:13, coloca para mim. Isso aqui é duro, mas isso acontece hoje nos nossos dias. Sabe, gente, eu vou dizer uma coisa para você: que Deus tenha misericórdia. Eu creio que Deus está levantando um povo poderoso na terra. Eu creio que Deus está levantando um povo crente na terra, um povo que anda a segunda milha, um povo que se esforça, um povo que em meio à dor e à luta, como Jesus falou naquele texto: eu vim aqui para cumprir um propósito, e não é essa dor que vai me parar, eu vou cumprir o meu propósito. Eu quero terminar a minha vida dizendo: eu completei a carreira, esqueço-me das coisas que para trás ficam, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Sabe, gente, a gente olha para a igreja hoje, eu falo: Deus, tem misericórdia de nós, nos ajuda, por favor. Como tem crente raso hoje, crente que não conhece Bíblia, que é levado por qualquer vento de doutrina, crente que não tem o mínimo compromisso com Deus e com a santidade, que namora e não tem nenhum peso, mas nenhum peso, desculpa a expressão, de transar com a namorada antes do casamento. E não tem nenhum peso de pegar o pão e o cálice, tomar o cálice na boa. Ah, mas pastor, se só continuar pregando esse tipo de mensagem, eu vou para outro lugar, porque eu não quero ouvir isso. Ah, querido, ouça-me no nome de Jesus. Deus quer salvar o povo. Tem gente perdido dentro da igreja. Está errado, é pecado. Deus não se agrada. A bênção do Senhor enriquece e com ela não acrescenta dores. Ao contrário também, quando você participa da ceia sem a disposição de correção, você olha para o versículo 30 do capítulo 11 de Coríntios. Joga lá que eu vou voltar de novo aqui. 1 Coríntios 11, 30. Seja rapidinho aí, pessoal da mídia. Vai. Domingo, põe ninguém para isso. Eis a razão porque entre vós o quê? Muitos fracos, doentes e não poucos os que dormem. Querido, não pegue o cálice. Eu não vou tomar ceia porque eu não quero maldição. Você já está debaixo de maldição. Eu não vou tomar ceia porque eu não quero isso para a minha vida, porque eu não quero problema. Então você precisa consertar a vida. A ceia não é maior do que o sacrifício de Jesus. Se você está invalidando o sacrifício de Jesus e dizendo que a ceia é mais poderosa do que isso, eu não o tomo porque eu não quero maldição, você já está debaixo de maldição. Eu preciso alinhar minha vida com Deus e com a sua palavra e viver o evangelho de fato. Jesus volta, a gente não sabe o dia de amanhã. A gente está brincando com a eternidade. Tem muita gente brincando com o chamado e com o propósito. Dá o sangue pelo propósito. Eu vou falar isso daqui a pouco. Dá o sangue pelo propósito, dá o sangue pelo chamado da sua vida. E se ninguém te reconheceu, se ninguém te aplaudiu, olha para o alto. Deus está olhando e está curtindo o que você está fazendo. Observe bem a razão do que. Por isso que eu falei o contrário. Que quando você participa da ceia, eu pequei, eu errei. Mas na hora eu falei assim: eu estou aqui agora para pedir perdão a Deus, tomar conta da minha, recomeçar minha vida na presença do Senhor. E aí tudo que está aqui, ao contrário disso, vai acontecer. Fraco é forte, doente é saudável, e não os que dormem. Se dormir aqui morre. Ninguém morre antes da hora. Então vai nessa, morre. Vamos lá de novo para Isaías 29:13. Uau. O Senhor diz: visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Deus ouve, Deus vê,
mas olha para o coração, fala, "Ih, tem nenhuma adoração verdadeira ali." E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Gente, eu vou dizer uma coisa para você. Tome cuidado com isso. Se você não gostar muito desse tipo de pregação, você quer uma coisa mais light, eu não sei, você pode procurar algum lugar, que deve ter. Mas tome cuidado com a sua vida espiritual. Tome cuidado com a sua vida espiritual. Você não pode garantir que amanhã você está vivo. E outra, viva de tal forma que você tenha um relacionamento gostoso com Deus. Aqueles homens tiveram o privilégio de ter Jesus ali e ter uma voz do céu, e eles não entenderam. E Jesus fala, esta voz não foi para mim, foi para vocês. E eles não entenderam. Deus hoje pode falar, mas tem gente que não entende, porque estão fechados no seu entendimento, no seu egoísmo, no seu egocentrismo, no eu acho que tem que ser assim. Se você pega o capítulo 13, eu vou terminar aqui, 13, 14, 15, 16 e 17 de João. É um dos capítulos mais extraordinários da Bíblia. Ali você vai encontrar só Jesus falando. Você não encontra ninguém, não há uma terceirização ali. 13, 14, 15, 16, 17 de João, todos esses capítulos, Jesus que está falando. E uma das coisas que ele fala ali, ele fala, eu quero responder orações. Eu quero que você ore, eu quero responder as suas orações. Mas ouça bem uma coisa. Deus nunca vai responder uma oração que vai ferir, guarde isso que eu vou dizer para você, a sua identidade, o seu propósito e a sua natureza. Eu repito, Deus nunca vai responder uma oração que vai ferir a sua identidade, a identidade de Deus, o seu propósito e a sua natureza. Abra sua Bíblia comigo, então coloca aí para mim Lucas capítulo 9, verso 54. Jesus está indo para Jerusalém, e ele sabe que ele vai lá para ser morto, já vai entregar por nós. E aí os discípulos vão na frente. E quando eles chegam em Samaria, a Bíblia diz que eles não dão pouso para Jesus, porque olharam para ele e falaram assim, esse cara está com cara de quem vai para Jerusalém. Havia uma treta entre os samaritanos e os judeus. E a Bíblia diz que, acho que Tiago e João, né? Isso. João, Tiago, filho do trovão. Olharam para Jesus e disseram assim, Senhor, só quer que a gente manda agora descer fogo do céu e arrebentar com esses caras aí. Imagina se Jesus fala assim, ei amados, é isso que eu queria de vocês, pentecostais de fogo, manda fogo e manda queima tudo agora aí. Porque se Deus responde uma oração dessa, vai ferir exatamente o caráter, a natureza e o propósito de Deus. O caráter de Deus é amar. O propósito dele é restaurar as vidas. E a natureza de Deus é cuidar, amar. Se você andar fora disso, não conte com Deus. Sabe aquele tipo de coisa que alguém fala assim, vamos fazer isso, e alguém fala assim, vamos. Se esse cara fala vamos, sabe por que ele está fazendo isso? Porque ele é igual a você. Mas se ele fala assim, cara, isso está fora da palavra, não está certo. Olha o que Jesus diz no versículo seguinte, porque o Filho do Homem, Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, não sabeis de que espírito sois. Verso 56. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas ele veio para salvar. Sabe, eu aprendi uma coisa. Eu era novo de ministério. Eu tive num congresso da OM, uma organização missionária. E eu fiquei impactado com tudo que eu vi. Eu quero chamar 4 jovens atletas aqui, rapidinho.
Não tem atleta? 4 jovens atletas. Pega uma baqueta para mim também. Pega uma baqueta aí. Vem, rapaz, atletas. Aí, veio o atleta. Faltou um. Igual você. Eu tive nessa conferência e eu me lembro que um dos pastores que pregou lá, um missionário, ele pegou Hebreus capítulo 12, versículo 1, ele falou assim: visto que temos uma grande nuvem de testemunhas. Estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Nuvem alto, testemunhas. E essas nuvens de testemunhas, ele fala, e é evidentemente isso, que você olha o contexto dessa palavra, está no capítulo 10, ou 11, melhor dizendo, que fala sobre os heróis da fé, que já partiram, que já passaram o seu bastão, e que estão torcendo por nós. E ele, falando isso, ele fala de uma corrida de bastão. Sabe corrida de revezamento? Alguém já assistiu essas corridas de revezamento? A corrida do revezamento, você coloca ali, você tem quatro atletas. Você escolhe os melhores. E você vai colocar, o objetivo é eles chegarem o mais rápido possível. E todos eles têm que ter um bom desempenho. E eles têm que treinar a passar o bastão. Não pode deixar o bastão cair. E ele então vai trabalhar para que o outro e o outro, cada um corra mais que o outro. Mas geralmente eles deixam o último, o cara que é o mais forte, o mais corredor, o mais preparado. Eles colocam esse cara para terminar a corrida. Porque ele vai correr, ele vai talvez gastar, ele vai pegar o tempo que de repente esse aqui, o Tiago, talvez ele não conseguiu cumprir num tempo que ele precisava, mas esse daqui de repente, ele tem um preparo melhor, e ele vai correr, ele vai suprir aquele tempo, aqueles segundos, que o Tiago não conseguiu suprir. E aí a gente tem nesse mundo, eu falo que nós estamos vivendo o tempo da última colheita. Jesus está voltando, e ele tem um bastão. Nesse bastão de Jesus, era para dar continuidade na restauração de vidas quebradas. O chamado de Jesus para mim e para você é pegar esse bastão e continuar pregando este evangelho. Ele passou o bastão para mim e para você, e você vai passar o bastão para o outro. Porque um dia eu vou me ajuntar a essa grande nuvem de testemunhas que vai torcer por mim. Meu tempo já foi, passou. Mas agora tem o Tiago, agora tem o Joe, agora tem esse, agora tem o Lotan, eles estão correndo, e a gente vai, vai, continua, não pare. Aí vem aquele desânimo, alguém fala assim: você não vai conseguir, você é fraco, você é barrigudo, aí, tal. Aí você vai parar para ouvir essas pessoas, você vai desanimar. O que você precisa fazer? Olhar para frente, correr, e entender uma coisa: olhar para o seu companheiro que está ali esperando você passar o bastão para ele. Aí você corre, quando você chega perto dele, ele já está correndo, ele já começou a correr, ele põe a mão para trás e você passa o bastão para ele, e ele vai correndo para passar o bastão para o outro. Eu falo que Jesus deu um bastão para nós, e você precisa aprender a passar esse bastão. E o bastão que Jesus está passando é exatamente você entender que é para dar continuidade àquilo que ele veio fazer. Ele veio trazer restauração, cura, libertação, salvação na vida das pessoas. Ele não veio destruir, ele veio salvar. Vamos fazer um exemplo disso? Talvez alguns aqui vai ser a nuvem de testemunhas, que vai dizer assim: vai, vamos lá, você consegue, força. Mas um grupo também, eu vou pedir que um grupo aqui faz um papel meio feinho. Fala assim: não, você não vai conseguir, não vai dar certo, você é fraco,
Pode ser? Então aqui o meio aqui, eu vou escolher vocês são mais bonitos, para ser o mal. Ah, não vai. Você não vai conseguir. Não vai dar certo. E esses pessoal aqui, aqueles que estão no nuvem, assim, não, você vai. Ok? Então, Lotan, você vai ser o primeiro. Você vai ser o primeiro. Então você vai ficar num canto aqui. Vou fazer um teatro aqui, vai. Vai num canto ali, Joe. Vai ali, o outro vai ali. E você vai lá na frente, lá no meio, lá onde na porta. Entendeu? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão correr. Entendeu? Ó, você não vai alcançar ele, nem você vai alcançar ele. Mas ele tem que alcançar você. Depois você vai alcançar ele quando você tiver com o bastão, entendeu? Quando você tiver com o bastão e passou para ele, você vai alcançar ele. Vai chegar aqui e eu vou aplaudir você, você já completou a carreira. Amém, gente? Posso fazer esse teatrinho com você? Você não vai escandalizar, não? Esse daqui é o pessoal que vai incentivar. Esse daqui é o pessoal do meio que vai dizer assim, não, você não vai conseguir, para, vai ser feio. Então vamos lá, espera aí, Lotan. Vocês têm que começar a correr. Tá bom? E você se prepara para pegar o bastão, tem que pôr a mão para trás. Ele não tem que parar você e falar assim, oi meu irmão, como é que tá? Passou o telefone. Ah, você tem algum segredo de como faz batata doce? Não, cara, não é esse negócio agora. Agora você pôr a mão para trás e correr para alcançar o outro. E eles vão estar correndo aqui. Amém? E a gente vai torcer. Porque tem uma nuvem de testemunhas que já partiram, irmãos. Mas eles estão olhando para essa igreja, que eu falo que é a igreja da última hora, que está passando o bastão e está declarando, eu vou vencer. Amém? Então vamos lá, vamos ver se vocês vão ser bons. Não alcança aí muito rápido não, senão vai perder a graça do meu negócio. Vai, você está com uma fome aqui que eu estou até vendo. Vai, então 1, 2 e já, vai. Corre você, corre, irmão. Aí, vai, espera ele pegar. Espera aí, agora você pega. Prepara para pegar. Vai, correu, pegou. Aí o outro aí falando, você não vai conseguir, não vai dar certo. Ô, Lotan, para aqui, Lotan. Aí vai, olha aí, olha, passou o bastão. Pega o bastão. Ei! Oh! Glória a Deus! Uou! Ó, parabéns, vocês foram sensacionais, cara. Você percebeu, cara? Se você parar para ouvir o que está criticando, você precisa que ouvir quem está falando assim, ó, vai. Quando você passou aqui, não deu certo aquele peso assim, nossa, a gente criticando, né? Falou que esse rabinho aqui você não vai chegar em lugar nenhum. Amém, pode se sentar, obrigado. Amém, gente? Vamos ficar em pé, eu quero orar por você. Posso falar uma coisa? Um dia eu preguei uma mensagem. Eu falei sobre Onésimo. E Onésimo, a gente olha para essa figura da Bíblia que está no livro de Filemão, que tem só um capítulo. Onésimo, ele lutava por uma causa justa. Eu quero me libertar, eu não nasci para ser escravo. Só que ele faz de uma forma errada. E aí ele cai e acaba entrando numa outra escravidão. A Bíblia diz que ele foge da casa de Filemão e vai parar na cadeia. E a graça de Deus estava lá, porque o apóstolo Paulo, naquela situação, estava ali preso. Paulo prega o evangelho para ele, escreve uma carta e dá na mão do Onésimo. O Onésimo podia sair da cadeia com aquela carta. Presta atenção nisso. O Onésimo podia sair da cadeia com aquela carta e dizer assim, eu já estou livre, eu não vou voltar para a casa de Filemão. Rasgava aquela carta e ia viver sua vida. Você sabe por que a carta de Filemão, quando você lê o livro de Filemão, você tem que agradecer a Deus por uma coisa. Quando Paulo entrega aquela carta para Onésimo, ele foi e voltou e encontrou Filemão.
E Paulo fala assim: se um dia ele te causou prejuízo, põe tudo na minha conta. Antes ele era escravo, mas ele está sendo devolvido como filho. Onésimo pega aquela carta e entrega para o Filemão. Se ele não faz isso, eu e você não teríamos essa carta. Não teríamos esta experiência. Sabe, há um bastão, espiritualmente falando, está sendo entregue na sua mão hoje. O que você vai fazer? Você precisa correr. Ninguém que corre senta e fala assim: eu já fiz a minha parte, deixa os outros correr. Se você olha para a corrida de revezamento, você vai perceber que o cara que correu, ele não vai sentar e tomar uma Coca-Cola e ficar ali, meus amigos que façam a parte deles. Não, ele vai ficar lá esperando e olhando para o cronômetro para ver o resultado. E de repente, quando ele vê o resultado, a nossa equipe ganhou. E a Bíblia diz, a história diz que eles gritam, porque um está torcendo para o outro. Irmãos, há um bastão na sua mão. E você precisa entender uma coisa, pelo amor de Deus. Torce. Você vai pegar a ceia agora. Deus está dizendo assim: eu estou vendo vinho nesse cacho de uvas. Por que Deus diz isso? Porque Ele fala assim: tem uma unidade aqui, e essa unidade vai promover um mover do meu Espírito Santo. Eu não sei como é que você está aqui hoje. Talvez você brigou com seu pai, brigou com sua mãe, talvez você brigou não sei com quem, eu não sei, mas peça perdão hoje. E fala para Deus: Deus, eu quero o vinho na minha vida. Eu quero que na minha casa a presença de Deus encha a minha casa. Para que se tenha um ano de realização, tem coisas que a gente precisa fazer. Porque o diabo é ele que vem para roubar, matar e destruir. Ele vem para dividir você. E se ele conseguir fazer, ele ganhou. E ele vai conseguir fazer com que você viva uma vida vazia. Você não é um ser que está ali isolado. Você precisa, esse juntamento aqui traz o mover do Espírito Santo. Pai, eu te peço nessa noite, que o teu Espírito venha sobre nós, como igreja, como famílias, como sociedade, como grupos. E olha para nós, Deus, e vê se há alguma coisa que entristeça o Senhor. Tira a bênção. Nós queremos que a nossa casa, a nossa vida, há uma ordenança do céu. Ali ordena o Senhor uma bênção. Ordena a bênção aqui hoje. Ordena a bênção no meio dessa família. Todo espírito de contenda, separação, divisão, eu oro repreendendo no nome de Jesus. E oramos, Pai, para que os bastões do chamado, do propósito, do ministério seja passado com a torcida de que eu quero que o meu irmão seja melhor do que eu, para que a gente possa chegar e alcançar a vitória, em nome do Senhor Jesus.